Seja muito bem-vinda, poderosa, a mais um episódio do nosso Pod Rosa Podcast. Hoje a gente tem uma entrevistada super especial, a Luana Dávila. A Luana é jornalista, ela é assessora de imprensa, ela tem um trabalho lindo que ela tem feito, vocês vão conhecer um pouquinho mais desse trabalho. E ela é escritora, por que não também, né, Luana? Seja muito bem-vinda ao nosso Pod Rosa Podcast. Obrigada pelo convite, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. Então, a Luana, conta um pouquinho do teu livro, Minhas Histórias da Realidade à Ficção. Então, Conta, Luana, pra gente. Conta tudo. Tá bom. Então, esse livro, ele foi um presente. Esse é o livro, meninas. A gente fez logo depois da pandemia. Foi lançado em 2022, lá no Da Vinci. Foi um convite do médico especialista em saúde mental, Edson Santos. Ele, Lu, tô fazendo aqui um livro sobre as minhas vivências pelo interior, sobre histórias de pacientes. Vamos participar desse livro? Vamos contribuir? Porque ele soube da minha situação, né? Porque eu fiquei bem doente, eu fui uma vítima da pandemia e consegui vencer depois de muito esforço, né? Então, o livro veio ali como uma superação para mim. Tipo, faz um limão, uma limonada. Que legal. É esse livro aqui. Então, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre como as coisas mudaram depois da pandemia. Todo mundo tem um olhar diferente depois da pandemia. A gente olha pequenas coisas e começa a valorizar essas pequenas coisas que antes a gente não via. Porque a gente ficou ali tanto tempo preso, sem poder sair, sem poder se relacionar, muitas vezes longe das pessoas que a gente ama, que depois sair, ver o sol, tá ali ir na piscina, ir à praia, viajar, bater um papo com os amigos, tornou uma coisa valorosa. Que talvez até antes disso a gente não tivesse se ligado muito, sabe? A gente redefiniu muitos conceitos, né, Luana? Muitos sonhos. O episódio anterior a gente falou sobre os sonhos, então a gente redefiniu muitas coisas, né? Sim. Então, o livro, ele fala mais ou menos sobre isso. Tem uma frase do Belchior, que eu gosto muito, né? O compositor e cantor Belchior, que ele é lá do Ceará, eu sou cearense. Legal. Aí ele fala assim, viver é melhor do que sonhar. E por que a gente não pode transformar esse sonho em realidade, né? Isso. Basta a gente construir, né? E ir seguindo, que a gente consegue. Só a gente colocar no papel e tirar do papel, não deixar lá. Se ele ficar no papel, vira só sonho. Quando a gente começa a tirar e a construir isso, ele vira realidade. Só a gente seguir em frente. Escreve. A gente depois coloca o nome direitinho, porque é muito interessante, né? Eu li num vídeo, naquela entrevista que tu fizeste, que ele vende na Amazon somente, né? Então é importantíssimo pra gente estar divulgando o livro da Luana, né? E parabéns, Luana. E a Luana, antes de escritora, porque eu acho que todo jornalista tem que ser escritor, né? Não é verdade? Eu amo escrever. E a Luana gosta muito de escrever, né? E conta a tua trajetória pra gente. Como que uma cearense veio parar em Manaus? Como foi isso? Que é muito interessante a história dela. Conta a tua história de jornalista. A gente gosta das histórias aqui. Então, eu sou jornalista, né, há mais de 12 anos. Eu sou cearense e a família da minha mãe mora em Manaus. E aí eu vim pra cá passear e fui ficando, gostando. Manaus é uma terra muito acolhedora, né, próspera. E aí fui ficando e construindo a minha carreira aqui. Passei pelos principais veículos de comunicação aqui de Manaus. Fui de estagiária a editora executiva em veículos. Trabalho na Assembleia Legislativa há mais de 9 anos. Então, assim, eu sou apaixonada pela comunicação. Então, eu posso dizer que, assim, eu já trabalhei em muitas áreas, né? Em vários segmentos. Política, economia, de saúde, cultura. Para mim, escrever é muito fácil, porque escrever é contar uma história, só que depende muito ali do que você quer passar. É uma história com pesquisa, é uma história de ficção, é uma história de realidade, é uma história de... Qual é a mensagem que eu quero passar? E aí a gente conta uma história. É fácil contar a história, né? E vim para Manaus, né? Comecei a trabalhar aqui, como eu falei para vocês. E o jornalismo, assim, é minha paixão. Eu amo escrever. E eu acho que quando a gente trabalha com amor, o trabalho da gente flui, não fica aquela coisa pesada, não fica aquela coisa chata, se torna algo prazeroso.
E a gente vê isso no conteúdo, a gente vê isso na convivência com as pessoas, sabe? E tudo fica mais leve. E eu acho, assim, mudando um pouquinho de assunto, que as pessoas tornam as coisas mais difíceis, sabe? As coisas poderiam ser mais fáceis. Por exemplo, se você não gosta de uma coisa, chega e fala. Se você quer uma coisa, chega e fala. Claro, né? Com empatia, com delicadeza. A comunicação é muito importante. Você, como jornalista, sabe disso melhor do que ninguém, né? Isso, a comunicação é importante. Porque às vezes a gente não gosta de uma coisa, às vezes a gente quer uma coisa e a gente não fala, o outro não tem por que adivinhar. E isso, gente, é em todos os aspectos, no profissional, no pessoal, no relacionamento amoroso. A comunicação é uma só. Não é difícil se comunicar. Basta a gente saber, buscar ali a melhor forma, entendeu? Como isso. diria, né? É a mãe de todas as habilidades, A né? mãe de todas as Exatamente. habilidades. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que começou esse trabalho de assessoria de imprensa? Então, Na verdade, a primeira pergunta é: o que é? O que é Faz um assessoria de imprensa? É verdade, é importantíssimo, importante é. explicar um pouquinho. gente, a assessoria de imprensa funciona da seguinte forma. Hoje em dia, os veículos de comunicação, TV, rádio, jornal impresso, site, podcast que tá chegando, eles precisam de conteúdo, né? Para poder passar a informação para as pessoas. O que a assessoria de imprensa faz? A assessoria de imprensa justamente faz essa ponte entre o profissional e entre o veículo de comunicação. Por exemplo, eu sou assessora de imprensa da Olha, minha Mari. assessora de imprensa, acho que eu cheguei no patamar mais chique da minha vida. Eu disse, eu tenho uma assessora de imprensa. E eu falo, agora a gente anda, minha assessora de imprensa. Não, mas é muito Então, bom. assim, Não, mas assim, não é só sobre ser chique ter uma assessora de imprensa. É sobre ter uma assessora de imprensa top, como a Luana é. Porque a Obrigada. Luana, ela pega na tua mão e ela não te larga. E ela, todo dia, ela me renova. Bora fazer, já resolvi isso, aquilo. Conta aí, Luana. E aí, conta... Aí eu vou dar um exemplo aqui da Mari. Gente. A Mari é ginecologista, né? E obstetra. Então, o que a gente pode passar de melhor dessa área? O que eu vou pegar ali dos assuntos nessa área que estão em Bombando, evidência, que né? estão bombando? O que a gente vai Está nas passar? trends. O que a gente vai passar de informação? Porque a assessoria de imprensa que eu faço, que é a assessoria de imprensa com responsabilidade, não é falar qualquer coisa para poder o cliente aparecer na mídia. Eu vou passar um material de serviço, uma coisa que vai agregar a alguém, sabe? Se for material ginecologia, meninas, vamos se vacinar. Olha aqui, tem esse número X aqui de pessoas que tiveram essa doença. Um conteúdo que seja relevante Um conteúdo também, né? relevante. Então, eu desenvolvo esse conteúdo com pesquisa, com a entrevista com o assessorado. E esse conteúdo, ele vai entrar de forma orgânica, sabe? Porque a gente precisa disso. E eu acho que a gente precisa fazer esse jornalismo com responsabilidade. Sim. Porque eu vejo, hoje em dia, meninas, as redes sociais muito inchadas. Qualquer pessoa vai e faz um vídeo, diz o que quer. Esse era um ponto. Hoje, as redes sociais, você vê assim, os famosos criando matérias que você não acredita. Eu acho que um assessor de Jornalistas imprensa piram. sério como você se revira, né? Não acredito que Se eu tô vendo isso. contorce Se inteira, contorce né? inteiro. Tudo que eu estudei uma vida inteira, essa pessoa quer fazer num vídeo, no Reels, né? Às vezes... Num barraco, Vamos dar um na exemplo. internet. Vamos dar um exemplo recente daquela moça que morreu com a aplicação de PMMA. Isso. Polimetilmicrelato, Isso. macrilato, uma coisa É assim. isso. É o plástico, gente. Pois Aquilo é. é plástico. Meu Pois Deus. é, a moça não estudou, fez aí 3 períodos de medicina numa universidade fora, né, e tal. E aí, foi colocar a mão na massa, a menina morreu. Eu acho que e a menina era blogueira, né? Eu acho que ela foi lá, se atraiu pelas redes sociais, talvez, da moça, que não conhecia. E aí, entendeu? Isso que eu tô falando pra vocês. Eu não tô falando que as redes sociais, elas são ruins. Elas são boas, elas são uma vitrine. Mas a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê na internet. A imprensa séria, isso que eu falo da questão da assessoria de imprensa. Quem está dando uma entrevista sobre a questão de saúde numa TV, numa rádio, num jornal, não é uma pessoa amadora, é uma pessoa que tem já uma estrada, uma pessoa que tem um conteúdo, uma pessoa que tem uma formação.
E eu acho, meninas, que daqui a um tempo, as redes sociais, elas vão estar tão inchadas ali que alguma coisa vai mudar, vai ter uma transformação, como tinha lá atrás. MSN, Orkut, Facebook, Instagram, agora está indo para o TikTok. E o TikTok começa... Essa parte corta aí, tá? O TikTok começa a ser pior do que o Instagram, na minha opinião. Por quê? Porque é mais fluido, é mais sem responsabilidade, é mais, sabe, sem uma seriedade. Todo mundo diz o que quer, um oba-oba com dancinha, não sei o quê. Tá perdendo meio ali a questão da responsabilidade, eu acho, sabe? Então, a gente tem que se atentar para isso. O que a gente pode acreditar? Onde estão as informações de verdade? A gente precisa ter consciência do que a gente vai consumir e ter esse tato, né? Para a gente saber o que é verdade, o que não é. Por exemplo, no jornalismo, como eu trabalhei do outro lado, às vezes chegavam as notícias. O fulano morreu, o político tal faleceu, não sei o quê. E se a gente for lá e publicar isso sem uma investigação, a gente chama no jornalismo de barrigada. Não pode. A gente tem que fazer uma checagem do que é verdade, do que não é. A gente não pode passar a informação de qualquer jeito, sabe? Então, no Instagram, o pessoal já coloca num tema, às vezes no Instagram, no TikTok. Sem responsabilidade. Acabou sem responsabilidade nenhuma. Já coloca muitas vezes fake news, às vezes pessoas que morrem que nem morreram, tem né? político aí que morreu umas 15 vezes. Que morre que nem morreu. É isso que eu falo. Então, por isso que as pessoas vão dizer, mas ninguém consome jornal. Eu acho, assim, que tudo está se reinventando. Claro que hoje em dia a gente não consome o jornal impresso como antes, né? Deu uma caída, até pela questão da responsabilidade ambiental também. Mas você pode ver que os jornais, eles estão ali no formato digital. Digital. E eles não vão acabar. Quem fala que o jornal vai acabar, isso não existe. Ele vai mudar o formato. Talvez ele saia saiu já do papel físico, né? E ele tá digitalizando como tudo na nossa vida, né? Na nossa vida. Exato. Mas ele não vai desaparecer porque a rede social chegou. A rede social, gente, ela é uma vitrine. E nessa vitrine, a gente tem que ter conteúdo. A gente não pode jogar um conteúdo raso lá de qualquer jeito, entendeu? A gente tem que ter essa responsabilidade. Eu acho que isso que falta hoje em dia. Gente, e me fala um pouquinho sobre o quarto poder. Primeiro, o que é, né? Para quem está assistindo a gente. E esse quarto poder, ele se transforma ou ele continua forte? A imprensa? Da imprensa. Meninas, eu acho assim que tá tendo uma transformação, né? A imprensa, ela ainda é a porta-voz. A imprensa, ela comunica, né? Ainda é o quarto poder. Só que eu acho que, como em toda profissão, a gente tem pessoas sérias e a gente tem pessoas que não são sérias, a imprensa também tem. Com certeza. Eu sou totalmente contra essa imprensa sensacionalista, que quer cliques por algum tipo de acidente ou algo do tipo, que eu acho, dependendo do assunto, informar é importante. Mas eu sou totalmente contra essas lives que tem, mostrando sangue, sabe? Eu acho que ali você tá ganhando audiência em cima da dor do outro. E aí eu acho que entra, gente, a questão da responsabilidade, da empatia, que é muito importante. São esses pilares, assim, eu acompanho, sabe? Para a vida. Ética, eu acho, assim, que falta muito isso em alguns profissionais. E a gente tem muito também, hoje, essa questão da imprensa tendenciosa, né? Isso. A imprensa comprada também, Isso. né? Então, a gente vê realmente principalmente em época de política, né? Sim. Aquela que tendencia mais para um candidato do que para outro. Então, isso também a gente precisa observar e fazer esse filtro, né? De quais são os canais que realmente são sérios, né? Onde a gente pode obter informação compromissada, como você falou. Eu acho essa tua fala maravilhosa, assim, você ter esse compromisso com o conteúdo, né, que você tem, por exemplo, gerado para Mariana. Tô achando fantástico, eu já quero te contratar. Vou obrigada. Te dizer. Olha aí, Já ganhei uma cliente aqui, gente, né? Depois eu vou te contar o que eu tô pensando pra ti. Te prepara, Tá só te bom. digo isso. Quero te dizer uma coisa. Quero não te dizer digo uma nada, coisa, não te só digo digo nada. Te espero. Mas é esse compromisso que a gente precisa ter com a informação de verdade, com um conteúdo sério e que realmente vá agregar
com a vida das pessoas que estão passando nessa vitrine. Porque antigamente, né, eu sou da época das listas amarelas, né? Que a gente comprava telelista, listel, essas coisas e imprimia. E tu lia fofoca na Contigo? Lia fofoca na Contigo, o signo no jornal. né? Não, a Contigo era pior. Contigo era pior. E aí eu tava vendo um vídeo da mulher Aí caras dizendo é assim... chique, caras era chique. Eu tava vendo a mulher dizendo assim, né? Que na nossa época tinha algumas revistas, né? Que elas ensinavam como beijar na boca. Tu lembra na daquela Capricho. revista? Gente, era Aí mesmo. era coisa que a gente não tinha coragem de perguntar para as nossas mães. E aí você lia na Capricho, É como mesmo. beijar na boca de língua. Você já deu o seu primeiro beijo? Era tipo... Aí eu lembro que a mãe falou uma vez, essa Capricho tá muito moderninha. Aí fica ensinando essa revista. Ensinando a beijar na E hoje em dia, onde é que as meninas veem isso? No TikTok. no TikTok, É. meu Deus. Mas é evolução, né? É A gente tem que evolução. evoluir junto. Exatamente. E tá né? sempre, né? Então a tua mãe ali, ela tava fazendo o filtro da Capricho. A gente tem que fazer o Mal filtro sabia que ela das estava lendo mídias todas as sociais, páginas. né? Luana, uma pergunta. O que eu acho que as meninas vão concordar que muitas páginas de jornais, inclusive jornais reconhecidos, no próprio Instagram, eu sigo alguns, você lê uma matéria, a concordância verbal, a forma como é escrita ali a chamada, Verdade. você não entende O que aconteceu, o que aconteceu. O que E tem aconteceu com o mais. jornalista? Com os Às jornalistas, vezes, é. não é só não entender o que aconteceu. É assim, a chamada é completamente diferente da história. Gente, essa questão do português é uma questão muito séria. Uma excelente pergunta. Né? Assim, eu vou confessar a vocês que eu nunca fui boa em matemática. Eu nunca tirei um 10 na minha vida em matemática. 9,8, 9,9, eu errava uma vírgula, uma besteirinha ali no cálculo. Não, nunca. Eu acho que eu não seria uma boa pessoa nessa área da matemática, na área das exatas, né? Mas no português, modéstia à parte, tirei muito 10. Eu gosto muito de escrever, sempre estou estudando ali a gramática. E o que você falou, essa pergunta é importantíssima, porque hoje todo mundo acha que pode escrever de qualquer jeito, passar informação de qualquer jeito. Por quê? Porque são pessoas que não estudaram, são pessoas que não fizeram ali o basicão ali do ensino médio, o basicão ali da faculdade. Tem pessoas que nem são formadas e acham que são jornalistas. Gente, jornalismo é uma profissão como outra qualquer. Você precisa estudar, você precisa entender, você precisa ter ética, você precisa saber como passar a informação, o que, como, quando, quem, onde, o lead, que é o básico. O que você falou é isso mesmo. Quando eu vejo ali um verbo fora do lugar, ali uma troca de um artigo que era para ser um verbo tipo a ou a, que é muito comum. O mais. O mais. Nossa, Meu Deus. Gente, eu fico assim. Gente escrevendo. Chega a me Dói, dar uma né? coisa, sabe? Dói. Me dói quando Dói eu no vejo fundo isso. da E o alma, legal é da que você gente. vai nos comentários, aí a turma bate com força. Mas assim, não é só isso. A frase não Do leva tema, do conteúdo. a uma conclusão clara. Escreve de uma forma que você não entende o que a pessoa quer passar de informação. Justamente porque a pessoa não tem essa técnica, né? A pessoa não estudou, a pessoa não tem qualificação para estar ali. Como eu falei para vocês, hoje em dia qualquer pessoa acha que pode ir lá criar um blog, criar um portal e escrever o que der na cabeça. Não é assim. Tem que ter esse filtro. Tem que ter esse filtro. E eu vejo muitas redes sociais que apenas vão lá e jogam a informação de qualquer jeito, escrevem de qualquer jeito, aí tem vários cliques. Gente, não é assim que funciona. Tem que ter uma responsabilidade, sabe? Eu Tem entendo saber. que elas querem, essas pessoas, quem escreve dessa forma, elas querem o sensacionalismo de um tema, que aí o conteúdo, ele é raso. E Muito o tema raso. parece que tu vai ler alguma coisa muito... Mas às vezes as pessoas chocante. nem leem o conteúdo. Não lê o conteúdo. Ela Se a só pessoa lê lê só a porque chamada, ela tá hoje- Mãe tá me induzida ao assistindo erro. aí, a mamãe, né? A mamãe, ela me manda os conteúdos no WhatsApp, né? E eu falo, mãe, pelo amor de Deus, a senhora já leu Tá, sobre mas a isso, senhora mãe? Assiste isso aí. Aí eu falei, mãe, não tudo bem, tô Tia lendo aqui. Alana, tia Alana, vamos Não mandar esse encaminhe episódio isso pra pra senhora. ninguém, não encaminhe, isso é fake, isso não existe. Eu sempre falo, e parece que atinge muitas pessoas, às vezes, menos informadas e muitas pessoas mais idosas, né? São as pessoas que mais caem nesses compartilham golpes e sem a compartilham, leitura, né? Mas né? é porque o que acontece? A gente tá muito
condicionado a essas recompensas rápidas, né? Porque Isso. são elas que nos trazem prazer. Então, a recompensa rápida é o quê? É aquele Reels de 15 segundos, porque a nossa mente ela está condicionada a 15 segundos agora. No máximo 1 minuto. Então, qualquer coisa que você tenha que fazer que vá levar mais do que esse tempo, tu já descarta. Então, por isso que muitas vezes a gente tendencia a ler só o título da matéria e já passar, e curtir, Quem que e vai falar em 15 comentar. segundos? Não, mas eu tô falando assim, quando tu vê uma Algo que headline, viraliza Uma muito. chamada de essa uma headline, matéria, então, né? as pessoas estão acostumadas só a ler a headline e não ler o resto. Por quê? Porque elas querem só aquela recompensa de 15 segundos, aquela recompensa imediata, entendeu? Elas não têm essa disponibilidade ou aquele querer de ler a matéria inteira. Ela só vai pela headline lá, eu já sei, é isso, e começa a fantasiar a história, muitas vezes ali, não é verdade? Então, É verdade. o que o que ela está falando sobre esse jornalismo sensacionalista é que eles se aproveitam justamente desse gancho, né? De ter headlines potentes, né? Que chamam a atenção do público. E aí, quando tu vê, o resto é só encheção de linguiça, coisa que não tem nada a ver. Então, quando uma pessoa que nem a gente se ajasse, né? Ou a gente se disponibiliza a ler o que está escrito ali, tu vê que uma pataquada sem fim, Eu entendeu? leio porque eu sou um cri-cri Exatamente. valendo. Agora, Eu vou uma ler, coisa boa, tem né, nada a das ver. redes sociais é que o repórter, né, o jornalista, quando ele tá escrevendo ali, ele vai ter o feedback imediato do Total. público, E né? Porque muitos que leem batem. e tu já com observou força. que tem muitos desses jornais que eles, inclusive, desabilitam os comentários. Eu acho que é justamente para não apanharem, né? Pode Eu sou uma que eu Os comento muito e critico realmente o que eu acho. Por que eu te perguntei isso em relação a essas chamadas e também em relação ao quarto poder? Porque, ao meu ver, e aí eu queria ouvir a sua opinião profissional, a imprensa está perdendo força. Justamente por conta desses profissionais sem essa capacidade técnica que eles têm aí crescido por conta das redes sociais e por causa da questão da formação, né? Que hoje em dia tem aí, está tramitando aí no Congresso há muito tempo a questão da obrigatoriedade do diploma, né? De jornalista. O que eu acho que deveria ser obrigatório. Com Porque certeza. aí Já pensou? isso faria com que essas pessoas que não têm essa responsabilidade, meio que ali Filtra, né? filtrasse, Vai sabe? filtrar. Que é isso que você está Já falando. dava É uma necessário filtrada. isso, gente. É muito. Vai É filtrar necessário. os erros de Como português, é? Eu vai vou ser filtrar o atendida conteúdo, por uma né? pessoa que se diz nutricionista e não um nutricionista. É a Eu mesma vou Mas é o atender que por uma acontece, pessoa que amiga. acha que é médico, mas não é médico. Mas é o que acontece, Jornalista é a né? mesma É. coisa, Uma né? pessoa, por exemplo, que fez um curso na internet de estética, que vai colocar o PMMA. que vai colocar a substância É. no bumbum da outra. Gente, isso é muita irresponsabilidade. E isso existe em todas Em as profissões. todos os segmentos, é Infelizmente. verdade. Infelizmente existe isso. É necessário ter um filtro. É necessário que tenham denúncias. A gente precisa... Denúncia que eu falo no sentido de falar sobre isso, né? Isso é muito importante, porque um profissional ruim, ele acaba prejudicando os outros bons, sabe? Assim, porque aí, isso que você A classe falou... fica prejudicada. A classe fica prejudicada e a credibilidade acaba enfraquecida, sabe? Isso que você falou é muito Não, importante. e nós vivemos um período da imprensa que a imprensa elegia candidatos. A imprensa definia a nossa opinião, né? Eu me lembro que no passado, alguns candidatos à presidência, né, não entrando na questão política aqui, eles foram estigmatizados como uns lunáticos. Né? Tem um que hoje não vive mais, ele foi estigmatizado como lunático. Depois, Agora, ler, né? ao entender as posturas dele, eu vi que aquilo era uma forma de induzir a nosso pensamento comum a pensar diferente do que realmente era. Então, e eu já vejo que essa capacidade de manipulação, ela já está bem enfraquecida. Sim. Eu acho assim que o jornalismo político, ele poderia ser um jornalismo de ir lá e passar a informação. Você vai lá e mostra o trabalho daquele profissional. Quais são os projetos dele, quais são as pretensões, os planos. Eu acho que
a informação tem que ser passada dessa forma, né? O que é que ele vai fazer, o que é que ele quer, quais são os projetos, o que é que ele pode ajudar. Ponto. A questão de maquiar muito, maquiar não, a questão de tendenciar. Isso, tendenciar muito, aí eu já não gosto, porque aí sai da minha linha de informar para a linha de influenciar. E eu não gosto disso, sabe? Por isso que o trabalho que eu faço, né, é um trabalho que eu vou lá e eu falo sobre o conteúdo daquela pessoa, com pesquisa, com informação. E a pessoa vai ler e ela vai entender. Se for na área da saúde, vai entender o que é a doença, vai entender o que ela precisa fazer, vai entender o diagnóstico, se for uma cirurgia, como é que funciona a cirurgia, o pós-operatório. Ela vai tirar as dúvidas dela, se for emagrecer, o que ela precisa, o que ela pode consumir, o que ela tem que fazer na alimentação ali. Se for um advogado falando sobre o direito trabalhista, quais são os seus direitos por conta da lei, a lei X, a lei A, e aquele resultado, que aquilo vai impactar na vida dela, sabe, gente? E não a minha opinião, se eu gosto de A, B ou C, sabe? Eu acho que um jornalismo sério é assim, é informar, sabe? Ponto. É isso aí. Luana, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu queria falar um pouquinho mais do teu livro, aonde que as pessoas podem acessar o teu conteúdo, onde que o pessoal consegue te encontrar. Então, olha aqui para essa câmera e fala onde que a gente consegue comprar o teu livro e aonde que a gente consegue ver um pouquinho do teu trabalho também. Pelo Instagram. O livro, ele tá à venda na Amazon. E o meu Instagram é Luana, com 2 N's, Dávila. E o profissional é LD Comunicacão _. Aí vocês podem me acompanhar pelos Instagrams. E muito obrigada, meninas, pelo convite. Amei estar aqui com vocês. Que legal. Adorei Seja nosso sempre papo. bem-vinda. Nós ficamos muito felizes com a tua presença também. Amamos te receber. Obrigada por aqui. todo o conteúdo, por... Excelente. Assim, a gente é muito importante. É a primeira jornalista que a gente recebe aqui no podcast. E falar sobre essa parte de comunicação, sobre esses mitos aí, Quanto sobre essas questões, né? Quanto é né? importante, né? Você receber uma informação de qualidade, com uma jornalista que estudou, que sabe escrever, né? Que é uma assessora de imprensa incrível. Parabéns, Luana, pelo teu trabalho. É um trabalho excepcional. A Luana é uma menina, mulher, muito inteligente, sabe muito, com propriedade e tem compromisso. Ela tem compromisso. Ela é uma pessoa que legal. Que bom. vai se tornar uma empreendedora aí, que é a LD Comunicação, que vai estar bombando. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, meninas, precisando de uma assessora de imprensa. Já sabe, Já Luana sabe. Dávila. Ai, maravilhoso. Obrigada, meninas, Obrigada, por meninas. nos acompanharem mais esse Beijo. episódio. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.